A paz do Senhor, queridos da Escola de Profetas, aqui do Ministério Caminho Santo. Aqui estou eu, depois de vários dias, aqui estou eu para gravar mais um vídeo para vocês. Eu estou com a minha Bíblia, aqui está a minha Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma das que eu recomendo, e ela está aberta no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, que é o texto que eu vou usar para procurar ensinar alguma coisa para vocês sobre interpretação de texto, como preparar uma mensagem bíblica. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto tremendamente conhecido da palavra de Deus revela o momento em que o profeta Isaías recebeu o seu chamado missionário. Isaías é um missionário, porque senão eu e você não estaríamos aqui agora estudando sobre ele, ao ser dos profetas escritores, o maior dos profetas escritores, porque o seu livro tem 66 capítulos, e ele escreveu, deixa eu conferir se é 66 mesmo, então depois vocês me pegam, né? 66 capítulos, e é o profeta de ministério muito abrangente. A gente diz o maior, força de expressão, mas os profetas maiores é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E isso fala da grandeza do ministério, da abrangência do ministério desses profetas. Então lendo esse texto, nesse projeto, eu espero que vocês não estejam desanimados, porque uma das coisas que mais acontece no meio nosso é desânimo, e isso é muito ruim. A gente começa uma coisa com uma vontade de fazer, e daí a pouco vai desanimando, daqui a pouco o projeto caiu por terra, e geralmente são os projetos espirituais. Os projetos carnais de vida aqui na terra a gente leva avante, luta com toda a força, e não é assim. Tem que lutar pelas coisas espirituais também com todas as forças. Olhando para esse texto, e como esse texto é um texto missionário, nós vamos colocar um tema aqui nesse texto, e eu vou colocar aqui, vou usar um tema onde eu vou dizer assim: segredos, que não é segredo, porque vou acabar de revelar aqui agora, 3 segredos do sucesso, ou para o sucesso de um missionário. 3 segredos, 3 coisas que precisa acontecer na vida de um homem ou de uma mulher, quando tem o seu chamado, para que o seu ministério, a sua vida tenha sucesso. Esse é meu tema. Eu já tenho tema, eu já tenho texto e eu já tenho tema. E baseado nesse texto, eu poderia fazer uma introdução quando você for pregar,
você vai ter que fazer uma introdução, você vai ter que explicar essas coisas, que no ano em que morreu o rei Uzias, esse ano é o ano 740 antes de Cristo. Os serafins eram anjos, são anjos, é uma casta de anjos que adoram a Deus constantemente no céu. E você vai ver que a adoração deles é a adoração santo, santo, santo. Se você for fazer a introdução, você vai ter que explicar essas coisas e é necessário que se faça uma introdução antes de você entrar na sua mensagem. Mas eu quero entrar na mensagem, eu quero explicar para você a mensagem. Então, se eu tenho 3 segredos, e esses 3 segredos é aqui no texto, não significa que esses 3 segredos é na Bíblia toda, 3 segredos aqui no texto, 3 coisas aqui no texto, 3 verdades aqui no texto, que vão garantir, que vão trazer sucesso na vida de alguém que tem um chamado de Deus, como eu e você temos. Primeiro segredo é você ter a visão correta de Deus. O profeta escreveu assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste, o seu vestido era tão grande que enchia todo o templo. Então, o primeiro segredo para que você tenha sucesso na sua vida espiritual e no seu ministério é a visão. Você precisa ver o que o profeta Isaías viu. Isaías viu Deus assentado no seu trono, um trono imutável, um trono invencível, um trono que está acima de todos os tronos. É o Senhor, não é um Senhor, é o Senhor, o Senhor de toda a terra, aquele que a Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e nós que neles habitamos. Você precisa ter a visão desse Deus, você precisa ter a noção do tamanho do chamado desse Deus, do Deus que te chamou, do Deus que botou desejo no teu coração. Você precisa enxergá-lo tal como é, a sua glória e o seu poder. O fato das suas vestes encherem o templo significa que é um Deus todo-poderoso. Quanto maior a aba da veste do rei, maior é o seu poder. Ninguém tem mais poder do que o nosso Deus. Eu não vou alongar, eu estou querendo te dar noções aqui. Segunda coisa que precisa acontecer, segundo segredo, segunda verdade, segundo princípio que precisa acontecer na sua vida para que você tenha sucesso na sua vida espiritual e na sua vida ministerial. Na primeira, você tem a visão que você tem de Deus. Segundo, o sentimento que você vai ter na hora que você vê a grandeza de Deus. A Bíblia diz que o profeta, ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, para recapitular, o segredo da sua vida espiritual, do seu ministério. Por que eu botei vida espiritual? Porque isso aqui é para todo mundo. Aqui está um texto missionário, mas isso aqui é para todo mundo. É a visão que você tem de Deus. Segundo, é a visão que você tem de você. Porque na hora que você se aproxima de Deus, na hora que você enxerga Deus tal como Ele é, a grandeza dEle, a glória dEle, tudo aquilo que envolve Ele, vai iluminar sua vida e você vai enxergar quem é você. E o profeta se viu como um pecador, descobriu o seu defeito, o seu pecado. Era alguém que falava muito. Não, a Bíblia não diz o que Isaías falava, mas a Bíblia diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Qualquer coisa que sair da sua boca, que for desagradável a Deus, que não for trazer bênção para a vida de alguém,
Isso é impureza. E como a boca fala do que está cheio o coração, Isaías não era só de lábios impuros, também tinha o coração cheio de impureza. E a segunda coisa que precisa acontecer é essa. E porque a partir do momento que você tem essa visão vai trazer arrependimento. E o texto diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar, com tenaz, e ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado, foi perdoado, foi purificado o teu pecado. A visão de Deus, a visão de mim mesmo. Eu enxergo Deus, a sua grandeza, enxergo eu, a minha pequenez e os meus defeitos, e clamo a Deus por misericórdia. E Deus perdoa o meu pecado. Agora vem a terceira coisa, terceiro segredo. O texto diz assim, que depois que o anjo tocou a boca dele com a brasa tirada do altar, seu pecado foi perdoado. Ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Esses são os três segredos. A visão que eu tenho de Deus, o sentimento que vai envolver a minha vida a partir do momento que eu ver Deus, ou seja, a visão que eu vou ter de mim. E terceiro, a visão da necessidade de ser um porta-voz de Deus, de ser um missionário, um homem de Deus, uma mulher que trabalha para Deus, uma mulher de Deus, vai vir depois que eu enxergar Deus como Ele é, enxergar eu como eu sou e adequar a minha vida, mudar a minha vida diante de Deus. Eu vou ter a visão da necessidade e eu vou ouvir e vou atender a voz de Deus para que eu possa fazer a obra missionária. Quais são os três segredos para o sucesso de um missionário? Enxergar a grandeza de Deus, ter um encontro com Deus e enxergar a grandeza de Deus, enxergar a necessidade de mudança na sua vida e enxergar a necessidade de transmitir, a partir daí vai enxergar a necessidade de transmitir a palavra de Deus para as outras pessoas. Se não for nessa ordem, está tudo errado. Sem conhecer Deus, a sua grandeza, o seu poder e a sua santidade, e sem mudar a nossa vida devido a esse conhecimento, nós não teremos um chamado missionário, nem uma vida missionária de sucesso. Eu espero que você olhe para esse vídeo, que você pegue o texto. Eu não estou aqui para te dar tudo, estou aqui para te estimular para entender o texto. Olhe para o texto, Isaías capítulo 6, olha para o texto, procure fazer o seu. E lembre de uma coisa, você tem um chamado. Vocês que estão nessa escola de profeta, vocês têm chamado para pregar. E eu estou vendo as pessoas desanimadas, estou vendo as pessoas sossegar no canto. Não faça isso, não faça isso. Corra atrás, meu filho, minha filha. Lute para que Deus possa usar a sua vida. Procure conhecer a Deus. Procure conhecer a você mesmo e tirar da sua vida aquilo que desagrada a Deus. E procure que o fato de conhecer Deus e a si mesmo possa fazer com que Deus use a sua vida para levar a vida de Deus a outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.